Como? Ela saiu. Não, mas não acaba 8h50? Não, é 8h50, esse cara é 9. Eu acho que é oito e 9 não, cinquenta 8. sim. Deixa eu ver aqui. Não, não. Deixa eu ver Ah aqui, lá, não. ó. É 8h50. Deixa eu ver aqui. 8h50, hein? Olha lá, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E é 8h50 mesmo, eu acho que esse ano que Tá você chegou vendo como é que diferente, é oito cara. e cinquenta? E É oito e eu cinquenta. falei ontem com você ontem que essa aula ia começar 8h50. Eu esqueci. Então, é porque é sábado, rapaz. Porque é sábado e você tá acordando ainda, não é? É isso. Mas bom dia para vocês. Olha só, tô vendo a expressão de felicidade. Olha como é que a Amanda tá feliz ali. Eu tô vendo ela acordando sábado cedo. E olha que beleza, ó, satisfação. Vamos lá, gente. Vamos que vamos. Bom dia para todos aí, tá? É, Vamos continuar, continuar não, né? Nós vamos começar capítulo novo, que ontem a gente conseguiu corrigir todo o exercício, né? E hoje nós vamos estar começando, então, o capítulo 8, que é África, Economia e Meio Ambiente, tá? Então, vamos lá, galera. Vamos lá, página 384. Vamos começar, então. Vamos embora. Vamos que vamos. Vai se ajeitando aí. Página 384. Vamos embora, vamos lá. Esperar um minutinho para vocês se organizarem aí, hein? É, professor, vai precisar marcar alguma coisa hoje no livro? Não entendi, meu filho. Vai precisar usar marca-texto? Quando você for Não, explicar o precisa texto? não. Não? Precisa não. Pode ficar tranquilo. Vamos lá então, galera. Eu acho que já deu tempo de vocês se organizarem aí, né, direitinho. Então vamos lá, galera. Página 384. A gente, como eu falei, vamos continuar a falar aí do continente africano, né? A gente, no primeiro capítulo, viu bastante da parte física, da parte natural. Vimos algumas questões relacionadas à sociedade no continente africano, os problemas que ocorrem lá. Enfim, e hoje a gente vai começar a falar da parte econômica, que é uma parte muito importante, né, em relação ao continente africano. Continente esse, né, que infelizmente ele é marcado por muitos problemas, a gente viu isso aí, problemas antigos, históricos e que infelizmente ainda se fazem presentes, né, nos dias de hoje. Mas a gente não pode esquecer, isso eu já tinha falado anteriormente, que esse continente é um continente muito rico, ainda tem muita riqueza e que pode ser explorada. Só que ela é explorada, só que infelizmente a forma como ela é explorada, ela acaba não beneficiando a população dos países como um todo, né? É uma parcela muito pequena das pessoas que é beneficiada e aquelas pessoas que são assim mais pobres, elas acabam não tirando proveito, não tendo benefícios dessa exploração. Lembra ontem a gente até corrigiu uma questão, né? Que falava aí da extração de pedras preciosas, diamantes, e a gente viu que existem grupos que tiram proveito dessa riqueza natural, exploram as pessoas para que as pessoas trabalhem sem ganhar nada. Então, isso aí é uma situação muito complicada, né? Que algumas pessoas que vivem em vários países do continente africano acabam passando. Mas o continente ele tem riqueza. A gente não pode olhar o continente africano só como uma área, você só tem problema, você só tem pobreza. Não, infelizmente, os problemas, a questão da pobreza dos países acaba se destacando, mas existem riquezas, sim. E alguns países, eles acabam gerando alguma riqueza da exploração desses recursos naturais. Tá? Então, a parte norte, por exemplo, a gente não está aqui nessa página com nenhum mapa, mas eu lembro que eu falei para vocês, tem a parte norte do continente africano, aí você tem a região do deserto do Saara. Abaixo do Saara
a gente tem a África chamada que é a África subsaariana, que é onde há o predomínio da população africana negra, porque na parte norte você tem uma área que é chamada de África Branca, não sei se vocês lembram isso. Por quê? Porque na parte norte há uma quantidade muito grande de pessoas brancas devido à proximidade, né, dessa área do continente africano com o sul da Europa e com o Oriente Médio também. E isso aí, essa influência histórica, acabou fazendo com que a presença de pessoas de cor branca lá nessa área do norte seja muito grande. E a parte abaixo do deserto do Saara, a África subsaariana, é onde você, infelizmente, tem as áreas mais pobres, né, do continente africano. Mas é uma área onde você também tem países que conseguem, né, apresentar atividades econômicas bastante interessantes. Aqui no livro mesmo, na página 384, nós temos duas imagens aí, não sei se vocês estão conseguindo ver. As duas imagens são de um país chamado Angola. Angola, não sei se vocês já ouviram falar, Angola, inclusive é um país africano, onde a língua oficial lá é o português também, tá? Angola foi colonizada pelos portugueses. Inclusive, né, já na época de faculdade, quando eu estava fazendo faculdade, na faculdade que eu estudei, haviam muitos estudantes angolanos fazendo intercâmbio, né? Eles saíram lá da Angola e vieram para o Brasil, estavam lá na universidade onde eu estava estudando, e é interessante que você tem contato, você acaba tendo contato com pessoas de outros países, você acaba, assim, sabendo da realidade, né, conversando com as pessoas que vivem lá. Então é uma experiência muito interessante você estar tendo contato com pessoas de outros países. E a Angola é um país que apresenta contrastes. Isso ocorre em vários países africanos. Ó, vocês estão vendo aqui na primeira, tem até uma legenda que está escrito assim, ó, arranha-céus sendo erguidos em Luanda, Angola. O país tem mostrado rápido crescimento econômico em função das das receitas provenientes das exportações de petróleo. A Angola é um país onde há uma grande reserva de petróleo. Nos últimos anos, o país tem tirado proveito, né, da exploração desse recurso natural. E na foto de baixo, o que nós temos? Favela na periferia de Luanda, riqueza gerada pelas exportações de petróleo não é distribuída de forma eficiente, nem revertida em serviços públicos que beneficiem de modo adequado a população, da qual parte vive em condições de pobreza. Então, observando essas duas fotos, a que conclusão nós chegamos? A riqueza, ela existe, tá? Você vê, o petróleo está lá na Angola, gera riqueza, gera recurso, só que essa riqueza, ela fica concentrada na mão de pouquíssimas pessoas. E a maioria da população, no caso da Angola aqui, acaba não tirando proveito. Então, você na mesma cidade, você vê lá prédios modernos sendo erguidos, e do lado desses prédios você vê uma favela, uma comunidade, com habitações muito simples, as pessoas vivendo numa situação muito precária. Então, isso é uma demonstração clara de que na África a riqueza ela existe. Agora, ela precisava era ser dividida, ser repartida de uma forma mais justa, de uma forma mais homogênea, né, pelo restante da população, tá bom? Então, assim, gente, na África, nós temos duas atividades econômicas que vão ser a base da economia da maioria dos países. Eu já me adiantei, já passei lá para a página 385, tá bom? Nós temos duas atividades, que é a agropecuária e o extrativismo mineral, tá? Então, a maioria, não esqueça, isso aí é muito importante, que vocês não esqueçam. A base econômica, ou seja, as principais atividades econômicas dos países africanos vão ser a extração de minerais, a retirada de minerais e também a agropecuária, ou seja, a agricultura e a pecuária, tá bom? E, assim, alguns países, alguns não são, a maioria são poucos, como eu falei. A base econômica, a maioria vai ser agricultura e extrativismo. Mas alguns países
que tem uma situação assim mais tranquila, uma situação mais estabilizada, esses países eles conseguem também tirar proveito do turismo. Tá? O turismo é muito interessante. Alguns países conseguem gerar muitos lucros a partir das atividades de turismo. Tem até uma foto aí muito interessante, isso é muito comum, né? São os safaris que são realizados, né, lá no continente africano. Lá existem muitas reservas onde os turistas, né, eles entram, vocês estão vendo aí, né, são vários carros que são preparados, né, eles não são carros comuns, eles têm toda uma proteção. Essas visitas, elas são feitas com guias, e lá, aqui no Brasil é muito comum, quando você quer ver algum animal selvagem, você vai no zoológico. Lá não, lá você tem a oportunidade de visitar essas reservas. Então, aqui você vê um animal na jaula. E lá não, lá você que tem que ficar dentro de um local, no caso, dentro de um carro, né? E os animais ficam soltos. Os animais ficam soltos e as pessoas no mundo inteiro pagam para estar indo ver, fazer foto, como vocês estão vendo aí, né? Os animais vivendo no seu ambiente natural. E é interessante, né, que esses animais, eles não são agressivos, eles já estão até relativamente acostumados com a presença do homem. É claro, o cara não vai sair do carro, descer do carro para ir lá fazer carinho aí nesse bando de liô aí, porque senão vai dar problema. Mas dificilmente um animal desse vai ver um carro passando por onde eles estão passando aí e vai atacar as pessoas. Não, se você não mexer com o bicho, passar lá na distância permitida, né, pelas autoridades locais, pelos guias, você vai conseguir ver, tirar foto, ou seja, para quem já passou por isso, deve ser uma sensação muito legal, né, muito interessante de estar vendo aí animais que muitas vezes você só vê em foto, só vê em vídeo, enfim. Então você lá consegue ver leões, elefantes e tudo mais nos seus ambientes aí naturais. Então tem países que conseguem explorar bem essa atividade aí, né? E isso acaba gerando emprego, acaba gerando muitos lucros para alguns países, algumas localidades. E no caso a atividade industrial também, tá? Não são muitos países, mas alguns países conseguem desenvolveram ao longo das últimas décadas alguns parques industriais, tá? Algumas atividades industriais. Então, isso aí também é indústria, vocês já aprenderam até em outros conteúdos, que a atividade industrial é muito importante para a economia de qualquer país, tá? Porque o ideal é que você tenha uma atividade econômica, no caso, atividades econômicas diversificadas. O país, a base econômica dele é só agropecuária. Isso é bom, mas ao mesmo tempo é ruim. Por quê? A economia dele fica muito restrita a produtos agrícolas. E nos dias de hoje, né, o que gera mais lucro para a economia de qualquer país é a venda, né, a exportação de tecnologia, de produtos industrializados. Então, alguns poucos países africanos conseguiram desenvolver parques industriais, tá? Só que são poucos. Mas a gente pode colocar também a atividade industrial como algo que está presente no continente africano. Só que é aquele negócio, né? Esses países que têm atividade industrial, que possuem indústrias, eles acabam não tendo dentro do seu território mão de obra qualificada. Por quê? Porque nesses países o sistema educacional é muito ruim. Então você não consegue formar pessoas habilitadas, capacitadas para trabalhar nesses postos de trabalho que são gerados em alguns países do continente africano. Então é muito comum a busca, né, dessa mão de obra qualificada em outros países. Tá? Então você vai chegar em alguns países africanos, onde você vai vendo nos parques industriais lá da África, europeus, asiáticos, trabalhando. E seria interessante, né, que esses países do continente africano tentassem formar uma mão de obra qualificada, investissem, fizessem mais investimentos, né,
no setor educacional, e com isso, você formando uma mão de obra qualificada, seria interessante porque você teria mais pessoas empregadas, né, mais pessoas com chance de trabalhar, e isso diminuiria, né, os problemas sociais que estão presentes nos países africanos. Só que, infelizmente, alguns países preferem, né, dão preferência a buscar essa mão de obra fora do país e não formar essa mão de obra dentro do seu território. Tá bom, pessoal? Já estou seguindo, estou me adiantando aqui, tá? Passei lá para a página 386, onde nós temos lá, bem lá no alto da página, está escrito assim, o peso da economia agropecuária, tá? Tem um mapa na página 386 que mostra, né, como que a agropecuária ela está presente, né, no continente africano. Mas, assim, mesmo ela tendo um peso muito grande na economia, na agropecuária, na economia dos países, perdão, a agropecuária no continente africano ela passa por muitas dificuldades. Por quê? Porque não é a maior parte do continente que possui terras que são boas para a agricultura. Na verdade, você tem uma quantidade pequena, se comparado ao total territorial da África, que tem assim, solos que estão aptos para a prática agrícola. Aliás, nós temos muitas áreas no continente africano, a gente já viu isso no capítulo anterior, onde você tem a presença de desertos, onde o clima é um clima muito seco, praticamente não chove, os solos são muito ruins. Então, você tem essa dificuldade aí, sem contar também que nas áreas onde você tem solos que poderiam estar sendo aproveitados para a agricultura, você tem tido nos últimos anos um uso inadequado do solo. Então, até as terras que eram férteis, estão se tornando inférteis, estão se tornando improdutivas, devido ao quê? Devido ao uso inadequado do solo. Tá? Então, apesar da agricultura ela ter essa importância, ser a principal atividade aí no continente africano, nós temos esses problemas aí que as pessoas que vivem no continente atravessam, com relação a solo, com relação ao clima. Tá? E aí, olhando o mapa rapidamente, não precisa ficar lendo ele, nós temos alguns dos produtos, né, que são produzidos aí no continente africano. Vocês podem observar, gente, que a maior parte da agricultura é a agricultura de subsistência, tá? Não sei se vocês lembram do que se trata a agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência é aquela agricultura, gente, que as pessoas plantam praticamente para a sua alimentação, para o seu consumo próprio, tá? Aí, se sobrar alguma coisa, se tiver alguma sobra, aí é vendido, é trocado com algum vizinho, mas a maior parte da produção agrícola do continente africano é a agricultura de subsistência. Então, são famílias que plantam lá, tem um pouquinho de trigo, um pouquinho de milho, e o que é colhido é para a sua própria alimentação. Tá bom? Mas existem algumas áreas aí de agricultura comercial, tá? Então, tem até a agricultura intensiva, a agricultura extensiva também, enfim. Nós temos todos esses tipos de agricultura que são desempenhados aí no continente. Mas é interessante também, olha só como algumas atividades ainda, né, atividades que eram desenvolvidas há 100 anos atrás, continuam a ser desenvolvidas por muitos povos, que é a caça, a pesca, a coleta de frutos, de plantas, que estão lá presentes na natureza. O homem normalmente não planta, né? Ele entra nas áreas de floresta e coleta essas plantas, esses frutos, pesca, ele caça. Então, são atividades que ainda são desenvolvidas. Algumas famílias têm a base alimentar também em cima dessas atividades, ou seja, a pesca, a caça. Então, por incrível que pareça, nos dias de hoje, ainda boa parte da população no continente africano se alimenta dessa forma, através de animais que são caçados, de frutos
folhas que são coletadas no meio ambiente e também da pesca, tá, pessoal? E indo lá para a página 387, o que nós temos aí? Nós temos uma parte que fala assim, os desafios da agropecuária africana. Eu acabei de falar que a agricultura ela é importante, principalmente com relação a essa questão da subsistência. Só que o que está acontecendo lá no continente africano? As melhores terras agrícolas, elas estão sendo ocupadas por quê? Elas estão sendo ocupadas por produções, tipos de agricultura que são voltadas para exportação. O que eu quero dizer com isso? O que é produzido naquela área não fica no continente africano. É uma produção voltada para o mercado externo. Você vende o produto para outros países. E o que está sobrando para a população, principalmente a população que vive da agricultura de subsistência, são as terras que são menos produtivas. Então, isso tem sido um problema muito grande nos últimos anos. Por quê? Porque como elas não são produtivas, as pessoas plantam lá para ter a sua alimentação, não estão conseguindo ter acesso àquilo que é importante para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. Então, hoje, né, existe um desafio muito grande para as autoridades locais de tentar fazer com que essas terras que hoje são utilizadas para uma agricultura, pensando no crescimento econômico, também sejam utilizadas por essas famílias para que eles não tenham assim problemas de alimentação, porque algumas pessoas na África, algumas não, né, muitas pessoas na África que dependem da agricultura de subsistência não estão conseguindo desempenhar a mesma e estão acabando o quê? Morrendo de fome. Lembra, eu falei com vocês na semana passada sobre o problema lá na Somália, daquelas pessoas que ficam realmente sem ter o que comer. E o exemplo da Somália se aplica a vários países do continente africano, onde as pessoas dependem da agricultura de subsistência, mas não conseguem exercer a mesma. Por quê? Justamente porque você tem solos muito ruins que acabam não favorecendo aí a prática agrícola. Tá bom? Então, hoje é um desafio muito grande de tentar fazer com que boa parte dessas terras que são produtivas, elas estejam à disposição dessas pessoas que desempenham aí, né, a agricultura familiar de subsistência. Beleza, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu falei até agora ninguém fala nada. Acredito que esteja indo bem para todo mundo aí, né? Professor, você tá em que página? Eu estou terminando a página 387 e vou passar para vocês, vou pedir para vocês agora o seguinte, Nicolas, preste atenção. Eu vou dar uma parada aqui, tá? Marquem onde nós paramos. Página 387. E vou pedir para que vocês façam agora, vou dar 10 minutinhos para vocês, a página 393, página 393 e a 394, só o número 3, tá? Então, vamos lá então, anota aí, em 10 minutos eu quero que vocês tentem fazer a página 393 toda, são só duas questões, e a página 394, só o número 3, tá bom, galera? Eu vou dar 10 minutinhos para vocês tentarem fazer aí, tá? Então, vamos lá? Página 393, toda a página 393 e a 394, o número 3. Vou dar 10 minutinhos e já corrigimos, tá bom? Vamos lá. Professor, no número 1 não precisa botar muita coisa não, né? Número 1, não tem linha dessa aí, né? Não precisa muita coisa não, pouca coisa.
Curso agropecuário é o quê mesmo? Eu esqueci. A agropecuária é a Associação de Agricultura e Pecuária. A Associação da Agricultura com a Pecuária. Então, basicamente, o que o número não tá pedindo, né? Só que o número não tá pedindo pra escolher entre agricultura ou pecuária. Número um, deixa eu ver aqui. Ó. Cite dois fatores que dificultam o desenvolvimento da agricultura e da pecuária em extensas áreas do continente africano. Não, o que está sendo pedido aqui, Nicolas? Ele tá, eu acabei de falar sobre isso. Fatores que dificultam a agricultura e a pecuária em extensas áreas do continente africano. O que tem dificultado as pessoas em praticar a agricultura e a pecuária na África? O que existe lá no continente africano que tem dificultado essa atividade? Por que as pessoas não estão conseguindo plantar o que desejam ou criar os seus animais? Por que isso está acontecendo lá? Isso aí é o que está sendo, não é uma pergunta, né? Ele está pedindo que você cite pelo menos dois fatores. Tem vários, não tem só dois, não, tem vários. Mas esses são só dois. Você não lembra de nenhum que eu acabei de falar? Tenta lembrar aí, tenta lembrar aí. Por que será que eles não estão conseguindo praticar a agricultura e a pecuária?
Vamos lá, pessoal. 6 minutos, hein? Já já eu corrijo, hein? É rapidinho, porque a segunda é uma questão objetiva. É jogo rápido.
Professor, vai corrigir agora? Boa, vamos agora. Agora. Vamos lá. Número 1. Cite dois fatores que dificultam o desenvolvimento da agricultura ou da pecuária em extensas áreas do continente africano. E aí, Nicolas, você conseguiu achar a resposta? Eu fiz, só não sei se ficou certo. Quer falar? Eu botei, embora, embora presente grande extensão territorial, apenas. Pera aí, apareceu coisa aqui, aí eu perdi o foco. Embora apresente grande extensão territorial, apenas cerca de um terço de seu solo é fértil, além de existirem climas desérticos e semiáridos que dificultam a agricultura. Perfeito. Certíssima. Muito boa resposta. Não precisa mexer em nada. Muito bem. Então, assim, Eu tinha achado essa segunda parte meio estranha depois que eu falei dos climas. Ah, achei que não, você ia achar estranho. tá tranquilo, tá tranquilo. Pode deixar essa resposta. Se os demais colegas que estão aí colocaram a resposta parecida com a do Nicolas, não precisa estar igual, igual, igual. Pode deixar. Então, assim, mas resumindo, o que que dificulta a agricultura? É a questão do clima, né? Nós temos um clima predominante em boa parte do continente africano, que é desértico, semiárido, e também tem a questão dos solos, como o Nicolas colocou na resposta dele, eu já tinha falado aqui também, né? Que a maior parte dos solos não são férteis. Então, essa infertilidade do solo acaba dificultando a prática agrícola. Então, a resposta poderia ser essa. Quem quisesse colocar, eu podia colocar os climas predominantes, semiárido e desértico, e a infertilidade de boa parte dos solos. Seria a resposta. Alguém ficou com dúvida? Quer que eu repita? Fale a resposta para anotar? Ninguém? Está todo mundo tranquilo nessa? Posso passar para 2? Então vamos para 2. Vamos lá, gente. Número 2. Nós temos o seguinte, ó. Responda a questão com base nas afirmativas sobre a exploração das reservas minerais no continente africano. Para que a gente ganhe tempo, as duas respostas corretas aí são a 2, que está escrito assim, ó. As riquezas da África atraem a atenção de potências político-econômicas dependentes dos recursos energéticos, principalmente a União Europeia, Estados Unidos e a República Popular da China. Então, a 2 está correta. E a 3 também, onde está escrito assim, a exploração excessiva de recursos naturais para exportação pode ser um caminho sem retorno, à medida que o continente africano acabará despojado de recursos fundamentais ao seu futuro desenvolvimento econômico, como petróleo e gás natural. Então, vocês têm que marcar a letra C, tá? Onde tem, assim, estão corretas afirmativas, 2 e 3, letra C. Beleza? Marquem a C, então. E indo lá para a página 394, na número 3, nós temos o seguinte, vamos lá, número 3 tem letras A, B e C. Então tá, analise o gráfico e responda as questões. Tem um gráfico aí, né, ao lado, que tá assim, África, exportações por atividade. Aí tem produtos agrícolas, 13%, produtos industrializados, 24%, e combustíveis fósseis e minerais, que é a maioria dos produtos que os países africanos exportam, 63%. Então, vamos lá, letra A. Quais são as principais fontes de receitas de exportação para os países da África? Óbvio, evidente, combustíveis fósseis e minerais, tá? Então, na letra A, vocês coloquem combustíveis fósseis e minerais. Tranquilo na letra A? Vamos para a letra B. Qual atividade econômica é responsável por essas exportações? Extrativismo mineral. Então, na letra B, extrativismo mineral, retirada de minerais, tá? Dá no mesmo. Extrativismo mineral.
Vamos para a letra C. Cite uma consequência econômica para os países africanos que dependem desse tipo de exportação. Ou seja, o que pode acontecer com os países africanos que são dependentes dos combustíveis fósseis e dos minerais? É o seguinte, o preço dessas matérias-primas variam. Tem período que o preço está lá em cima e tem período que o preço está lá embaixo. Então, esses países que dependem somente das extrações, né, das exportações de petróleo e outros minerais, eles acabam ficando dependentes dessa variação de preço. Vai ter período que esses países vão ganhar muito dinheiro, mas vai ter período que esses países não vão ganhar quase nada com as exportações. Então, isso é muito arriscado. Por isso que há a necessidade, né, de você ter uma economia diversificada, que você não fica dependente, totalmente dependente de uma única atividade, de um único produto. Então, na letra C, vocês podiam colocar o seguinte aí, ó, a variação de preços, dessas matérias-primas, a variação de preços dessas matérias-primas no mercado internacional, a variação de preços dessas matérias-primas no mercado internacional. Ponto final. Tranquilo? Todo mundo conseguiu acompanhar? Professor, matérias-primas. Oi? Matérias-primas. Coloca o início da tua resposta aí. O que você escreveu? A variação de preços nessas matérias-primas pode variar no mercado internacional ou pode sofrer variações no mercado internacional. Tanto faz. Conseguiu? Conseguiu, Nil? Cheguei. Show! Então, galera, estou encerrando por hoje. Sexta-feira continuamos. Um abraço, bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau.